Alô, galerinha do canal Bionline, alô, galerinha da plataforma Bionline, eu sou o professor Marcos André, tudo bem? Como é que estão os estudos? É fundamental que você entenda que para o seu sucesso há necessidade de muita dedicação, de abdicação, foco, organização. Isso é fundamental, você está organizado para que você possa, de uma certa maneira, ter mais, digamos, facilidade para chegar aos seus objetivos. Eu tenho certeza que o vestibular é o seu objetivo, a sua aprovação, independentemente da sua idade, independentemente se é o teu primeiro vestibular, se já é o teu quinto vestibular, se são as suas metas que você estabelece para a sua vida, mas é fundamental organização, disciplina, foco, para que você chegue aos seus resultados. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Estou aqui para te orientar, estou aqui para te passar as informações da biologia que são relevantes para você fazer uma boa prova. E a aula de hoje não vai ser diferente, a aula de hoje vai ser sobre tecido nervoso. Olha só, galera, é fundamental, eu peço, inclusive, nesse exato momento que você está me assistindo agora, que você dê aquela curtida, que você inscreva-se no meu canal. É importante para você estar assistindo as videoaulas do Bionline e a divulgar entre os amigos, para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo para te ajudar nessa empreitada, nessa caminhada, que é muito difícil quando você fala em vestibular, quando você fala em processo seletivo, quando você fala em, de repente, fazer cursos de ponta. O que eu digo como curso de ponta? Um curso como medicina. Então a gente sabe que ter dedicação, ter essa disponibilidade, essa solicitude de estar estudando o tempo todo é fundamental. Claro que respeitando as particularidades. Somos diferentes, a gente tem que entender as nossas potencialidades, as nossas dificuldades e trabalhar, acima de tudo, sobre elas. Então tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar. Então basta você se inscrever aí no canal para que você acompanhe o nosso trabalho, divulgando as videoaulas do Bionline, e assim a gente vai ajudando muito mais alunos a fazer o vestibular Brasil afora. A aula de hoje é sobre tecido nervoso. Primeiro ponto para que você está comigo, tecido nervoso é um tecido fundamental que vai fazer a composição do nosso sistema nervoso. E é interessante, do ponto de vista da histologia, levar em consideração que ele é de origem ectodérmica. Então eu só posso falar de tecido nervoso, inclusive na escala zoológica, a partir de um momento que o animal tem a ectoderme. Tanto é verdade que o primeiro animal que apresenta um tecido nervoso bem rudimentar, simples, formado por uma rede difusa de neurônios, é o quinidário. Qual é a particularidade? É que o quinidário foi o primeiro animal na escala zoológica a apresentar a ectoderme. Lembra que o porífero a gente chama de ablástico e o quinidário nós vamos dar o nome de diblástico. Então ele foi o primeiro animal a apresentar esse folheto germinativo. Agora, acompanha aqui, foca aqui em mim, pessoal, olha só. As funções principais relacionadas ao nosso tecido nervoso é receber, interpretar e responder a um estímulo. Esse estímulo, na verdade, ele vai ser percebido tanto no ambiente externo como no ambiente interno. Quando você entra em contato com algum tipo de superfície perfurante, você vai ter células na sua pele que são responsáveis por essa percepção mecânica e automaticamente ele vai levar essa informação para nervos que são chamados de sensitivos. E esses nervos sensitivos levarão essa informação à nossa medula. E lá na medula ela vai interpretar e vai emitir uma resposta. Interpretação esta, inclusive, que é repassada por outros neurônios para o nosso sistema nervoso, para o nosso encéfalo, já que encéfalo e medula fazem parte do sistema nervoso central, para que você possa, então, armazenar essa resposta, armazenar essa informação, para que você possa ter memória. A memória, galera, nada mais é do que a experiência, nada mais é do que uma maneira pela qual o teu organismo reagiu a uma variação ambiental, nesse caso excepcionalmente externa. É claro que quando a gente trabalha com variações internas, variação, por exemplo, na concentração de íons H+, tornando o teu sangue ácido, e aí essa informação é repassada para o teu bulbo, que é o teu sistema, que é o teu controle dos movimentos cardiorrespiratórios. Então,
Tudo isso é uma informação que é percebida por células do nosso tecido nervoso e a partir desse estímulo há a possibilidade de interpretá-lo e a partir daí a emissão de uma resposta. No caso, por exemplo, de você pisar num prego, você vai puxar o pé. No ato, por exemplo, do aumento da concentração de H+ no teu sangue, os teus movimentos respiratórios serão mais intensos. E isso tudo é de fato uma relação direta com o nosso sistema e com o nosso tecido nervoso, que é o objetivo da aula de hoje. Então, o tecido nervoso é de origem ectodérmica com a função de receber, interpretar e responder os estímulos. Como eu disse ainda há pouco, eu falei bem claro que o nosso tecido nervoso ele vai compor o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. O periférico pelos nervos cranianos, raquidianos. Toma muito cuidado com isso, galerinha. Atenção, o encéfalo não é cérebro. O cérebro compõe o encéfalo. Quando a gente fala em encéfalo, a gente fala nessa região que é protegida pelo osso da nossa caixa craniana. E aí ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico, ou seja, por estruturas que vão compor esse encéfalo. Compreenderam? Então fiquem bem atentos a essa diferença, que às vezes o cara pensa que encéfalo e cérebro é a mesma coisa. O cérebro é um componente do nosso encéfalo. Agora, galera, atenção no que eu vou comentar, que é fundamental para qualquer prova. Tudo bem? Atenção para o que eu vou comentar agora. Vem aqui comigo, olha só. Qual é a composição do nosso tecido nervoso? O protagonista, sem dúvida alguma, é o neurônio. Agora, nós temos quantitativamente células encontradas em maior quantidade, que são as neuróglias ou as células da glia. Dentre essas células, nós vamos encontrar os astrócitos. Os astrócitos são células que recebem esse nome porque lembram estrelas. Eles estão em continuidade, ligados diretamente com o nosso vaso sanguíneo. Então, a função do astrócito é dar o suporte nutritivo. É ele quem vai direcionar nutrientes para todas as outras células do nosso tecido nervoso. Vem aqui comigo, galerinha. A micróglia já é uma célula importantíssima. Ela participa da defesa. Na verdade, a micróglia é um monócito modificado. Ele, derivado do tecido sanguíneo, chega ao tecido nervoso e lá se modifica para formar a micróglia. Monócito é a mesma coisa quando a gente faz referência a macrófago. Qual é o papel do macrófago? Fazer o processo de fagocitose, compreenderam? Então, a fagocitose, que é nada mais nada menos do que um mecanismo de defesa, no nosso tecido nervoso, é uma função atribuída a essas micróglias. Então, a gente diz que a micróglia participa do mecanismo de defesa. Os oligodendrócitos são células fundamentais porque o prolongamento da sua membrana plasmática vai envolver o axônio, que é um prolongamento do neurônio, para formar a famosa bainha de mielina. Atenção para esse detalhezinho. O extrato mielínico, a bainha de mielina, ela é importante. A bainha de mielina ela é feita prioritariamente por um tipo de fosfolipídio chamado de esfingomielina. E esse fosfolipídio complexo ele é fundamental, envolvendo o axônio do nosso neurônio. Marcos, qual é a importância dessa bainha de mielina? Calma, daqui a pouco eu vou te falar. Mas aí vai a dica. O lipídio, ele atua como isolante elétrico. O lipídio, ele atua como isolante elétrico. Então isso é fundamental, é essencial, é fundamental porque faz com que os neurônios mielinizados venham a apresentar uma condução do impulso nervoso significativamente mais acelerada, mais rápida. Já já eu vou te demonstrar o porquê disso. Já já. Continua aqui comigo, galerinha. É muito comum os alunos lembrarem de uma célula fazendo referência à bainha de mielina, que é a famosa célula de Schwann. Então vamos lá entender o que é a célula de Schwann. Ainda há pouco eu falei para vocês que o nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, correto? O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela
medula. Beleza, vamos lá. E o sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos. Galera, aqui eu não fiz a divisão em somático e autônomo. O que é o somático? É aquele que tem as ações voluntárias. Eu estou aqui me movimentando, eu tenho a participação de nervos, mas esses nervos estão associados à coordenação, a movimentos voluntários. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui movimentando, isso aqui é voluntário, eu quero movimentar, eu quero chegar próximo aí, ó. Isso aqui é voluntário. Por outro lado, ao mesmo tempo, eu tenho meus batimentos cardíacos, eu tenho meus movimentos peristálticos, eu tenho os meus movimentos respiratórios, e isso são ações involuntárias. Aí eu tenho o sistema nervoso periférico autônomo. No voluntário é o somático. Só que todos eles são formados por nervos. Nervos. A gente vai falar a composição do nervo já já. Galera, ao falar sobre nervo, eu estou trabalhando justamente com a reunião ali de axônios, aos prolongamentos desses axônios, quando a gente faz referência ao famoso, aos prolongamentos, eu estou me referindo a neurônios, e aos seus prolongamentos, especialmente, que são os famosos axônios. E aí vem um detalhezinho. Os oligodendrócitos, eles vão compor a bainha de mielina no nosso sistema nervoso central. Mas lá nos nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico, quem vai envolver o neurônio para formar a bainha de mielina já são as células de Schwann. Então, as células de Schwann e os oligodendrócitos, o prolongamento dessas células vai envolver o axônio dos neurônios para compor o extrato mielínico, para compor a bainha de mielina. Fechou a ideia? Galera, olha só. Aqui ao lado nós temos o protagonista do nosso tecido nervoso, que é o nosso neurônio. Aqui eu tenho o dendrito, que é justamente o prolongamento do neurônio que vai receber as informações, é o dendrito. Essa informação, então, tá? Se aqui eu tenho estímulo qualquer, se aqui eu tenho estímulo, esse estímulo, então, ele é repassado do dendrito para o corpo celular. E o corpo celular é fundamental porque ele apresenta algumas organelas essenciais para o funcionamento do neurônio. Quais são essas organelas? Vamos citar algumas delas. Olha só, galera, o neurônio ele vai apresentar um grande número de mitocôndria. Beleza. Turma, você sabe que a mitocôndria faz parte do processo de respiração celular. Pintou dúvida na respiração celular? Ó, só clicar aqui em cima. Tem uma super aula aqui do Bionline de respiração celular. Produção de energia. Então é interessante para o neurônio ele apresentar uma grande quantidade de mitocôndrias. Significa dizer então que ele é uma célula de alta demanda energética. E Marcos, por que é importante ele ter muita mitocôndria? É importante porque ele é uma célula polarizada. E o que é uma célula polarizada? Fora é positivo, dentro é negativo. E a manutenção dessa diferença de potencial, ela é feita por meio de um transporte. E qual é o transporte? Através da membrana que mantém a diferença de concentração. É a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Está com dúvida, né? Em membrana plasmática, dá uma clicadinha aqui no card, que lá tem uma aula especial de membrana plasmática para você arrebentar se de repente pintou dúvida, né? Então a mitocôndria vai gerar energia para manter essa diferença de potencial. Essa célula apresenta abundância de retículo endoplasmático granuloso, rugoso. Então ele vai ter muito retículo granuloso, muito retículo granuloso. E Marcos, qual é a importância desse retículo granuloso? Vai produzir essa proteína que vai passar para o complexo Golgiense, que por meio dessas vesículas vai chegar ao axônio e eles vão ser liberados nas terminações dos axônios. Para quê? Porque aí, entre dois neurônios, há uma região chamada de fenda sináptica e nela acontecerá um fenômeno chamado de sinapse.
Para que a sinapse aconteça, é necessário a liberação dos famosos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, alguns deles, são de natureza proteica. E aí eles são produzidos no retículo endoplasmático rugoso e vai ser repassado lá para o complexo Golgi. Galera, quando você estiver lá no ensino superior, olha o que eu vou te falar. Na aula, caso o teu curso seja voltado para a parte de ciências biológicas, na aula de histologia do tecido nervoso, o cara coloca lá, se você vai observar, fazer uma aula prática de microscopia, ele vai identificar o corpúsculo de Niels. E o que é o corpúsculo de Niels? É a aglomeração de retículo endoplasmático rugoso. Então, o teu neurônio ele tem abundância do retículo granuloso, que é justamente uma região onde há intensa produção de proteína. E muitas dessas proteínas correspondem a esses neurotransmissores que serão liberados para que ocorra o processo de sinapse. Acompanhou o raciocínio? Agora toma cuidado com o que eu vou falar, tá? Galera, aqui eu tenho o neurônio, aqui eu tenho o axônio e aqui eu tenho a bainha de mielina, que é o prolongamento das células de Schwann ou dos oligodendrócitos. Não esqueçam, vai ser célula de Schwann se for no sistema nervoso periférico, oligodendrócito no sistema nervoso central. E note que entre as bainhas de mielina há esse espaço bem aqui. E esse espaço nós damos o nome de nódulos de Ranvier. O que eu comentei ainda há pouco, a atenção redobrada, que a bainha de mielina ela é importante, por quê? Porque ela funciona como um verdadeiro isolante. Isolante. E aí a gente tem que entender essa ideia do isolante através de uma análise do que é o impulso nervoso, do que é o potencial de ação de um neurônio. A gente sabe que o neurônio é capaz, por meio das suas inúmeras mitocôndrias, de gerar muita energia e, por meio da sua membrana plasmática, manter a diferença de potencial. Agora, como é que nós vamos relacionar isso com a fisiologia do neurônio? Vamos acompanhar isso agora? Então, galerinha, eu mantive o nosso esqueminha aqui e agora a gente vai trabalhar com a geração e condução do impulso nervoso. Fechou? Ei, dê o like, compartilhe, indique as aulas, você que está até esse exato momento comigo, né? Fique até o final, isso é importante para a gente gerar mais conteúdo para vocês, beleza? Como é que se dá a geração e condução de um impulso nervoso? O primeiro ponto que a gente tem que destacar é o seguinte, pessoal, vamos supor que aqui eu tenha o citoplasma de um neurônio qualquer, beleza? O que a gente tem que levar em consideração? É importante frisar que a concentração de sódio fora da célula é maior que dentro da célula. Então a tendência é o sódio entrar por difusão. Nesse caso, uma difusão provavelmente facilitada, porque eu tenho proteínas que auxiliarão esse processo. O potássio, por sua vez, ele é mais concentrado dentro do que fora. Então a tendência é o potássio sair também por difusão. Não esqueçam que a difusão, seja ela simples ou facilitada, a difusão é o transporte passivo, e por ser o transporte passivo, o objetivo, entre aspas, desse transporte é o equilíbrio, é igualar a concentração. Então o sódio vai entrar até o momento que as concentrações intracelular e extracelular fiquem equivalentes, e o mesmo acontecerá com o potássio. Fechou essa ideia? Agora, se isso acontecer, nós vamos morrer. Por quê? Porque o nosso neurônio ele é capaz de manter a diferença de potencial através da membrana e é justamente essa diferença de potencial que o torna uma célula excitável. Um outro exemplo de célula excitável, a gente poderia citar a célula muscular, até mesmo o ovócito, por exemplo. Em uma outra aula, aqui no canal BioOnline, eu falei para vocês que a mulher, quando ela ovula, ela libera um ovócito 2, que ele termina o processo da sua meiose apenas se houver a fecundação. Porque a fecundação ela permite um processo de despolarização da membrana do ovócito que culmina com o término da segunda divisão meiótica. Então a gente sabe que isso aqui, essa movimentação passiva, a tendência é igualar a concentração desses íons. Mas o nosso neurônio ele precisa manter a diferença entre sódio e potássio. Para isso, o nosso neurônio, assim como outras células, apresenta uma bomba. Essa bomba pega o potássio que saiu e joga para dentro e o sódio que entrou e joga para fora.
Só que para que esse transporte aconteça, essa bomba hidrolisa a energia na forma de ATP. Esta é a famosa bomba de sódio e potássio. Porém, ele vai jogar para fora 3 íons sódio e para dentro 2 íons potássio. Como essa saída de sódio é maior do que a entrada de potássio, gera uma diferença de potencial. Vai gerar uma DDP. Então, fora é positivo e dentro é negativo. Portanto, por meio de estudos, é possível nós identificarmos uma DDP de aproximadamente menos 60 milivolts em um neurônio em repouso. É isso que a gente vai analisar agora. Então, se eu pego essa informação e vou jogar em um gráfico, se eu pego essa informação e eu jogo em um gráfico, nós temos condições de aferir a diferença de potencial com o tempo a partir de um momento que a gente vai analisar a geração e condução do impulso nervoso. Bem, aqui, pessoal, eu vou colocar um valor de menos 50 milivolts. E a gente vai identificar esse valor como sendo o potencial de repouso. Então, significa dizer que quando eu vou aferir a DDP de um neurônio, aproximadamente eu vou encontrar esse valor de menos 50 milivolts quando ele está em repouso. Cuidado agora. Eu vou colocar aqui um valor de aproximadamente, digamos, menos 30 milivolts. Esses valores eles podem variar. Alguns autores colocam menos 60, menos 50, e eu vou colocar aqui menos 30 milivolts. Essa região aqui, pessoal, é importantíssima. Por que ela é importantíssima? Porque ela nada mais é do que o limiar de excitabilidade. O que é o limiar de excitabilidade? Vamos acompanhar. Quando eu tenho um estímulo no neurônio, os canais de sódio começam a se abrir. E lembra que o sódio está mais concentrado fora. Se os canais de sódio começam a se abrir, o sódio começa a entrar na célula. Veja, dentro é negativo, fora é positivo. Se o sódio está entrando, dentro vai se tornar positivo e fora vai se tornar negativo. Eu tenho uma inversão de polaridade. Como é que eu posso ver isso no gráfico? Eu, então, tenho estímulo, vou colocar aqui de outra cor, eu tenho estímulo, e aí eu começo a ter, então, a entrada de sódio, e a DDP vai ficando cada vez menos negativa, né? Ou mais positiva. Só, aí vem um detalhezinho, vai chegar aqui menos 30, que é o nosso limiar. Voltando a falar que esses valores, alguns autores vão variar. Quando chega nesse limiar, significa dizer que ao atingi-lo e ultrapassá-lo, eu vou gerar o potencial de ação. Ah, Marcos, então quer dizer que não é qualquer estímulo que gera o impulso? Verdade. Tanto é que a origem do impulso, a gente diz que segue a lei do tudo ou nada. Ou seja, o estímulo tem que ser suficiente a ultrapassar esse limiar de estabilidade. Ultrapassou o limiar de estabilidade. Os canais de sódio se abrem rapidamente e vão até aproximadamente mais 50 milivolts. Mais 50 milivolts. Como o sódio entrou em grande quantidade, cargas iguais vão se afastar e aí o potássio tende a sair. Só que nós temos muito mais canais de potássio. A membrana do neurônio ela é mais permeável ao potássio do que ao sódio. Então sai muito potássio da célula. E esta saída faz com que haja uma redução do potencial, de novo, de membrana. Cuidado! Bem, aqui então, pessoal, nós temos o famoso potencial de ação. Potencial de ação. Ou seja, gerou um impulso. Veja, bem aqui eu tenho o nosso potencial de repouso. E perceba que a polarização da membrana, ela foi além desse potencial de repouso. Então, neste ponto, a gente diz que há uma hiperpolarização. Galerinha, atenção que eu vou falar. Polarização. Agora.
hiperpolarização. Acompanhe aqui o raciocínio. Eu vou colocar bem aqui esse ponto, tá? Que é importante para a gente. Aqui eu digo que houve a entrada de sódio. A partir daqui eu digo que houve a saída de potássio. Entrada de sódio e saída de potássio. A gente pode falar com outras palavras, que aqui há uma despolarização e aqui há uma repolarização. Então, a entrada de sódio e a consequente saída de potássio é responsável por gerar um impulso elétrico, gerar um impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele foi gerado. Lembrando que ele tem que ultrapassar o limiar, por isso que nós falamos em lei do tudo ou nada. O impulso nervoso, então, ele foi gerado. E aí eu falei que a presença da bainha de mielina é um fator importante. Por que é um fator importante? Vamos lá. Se o impulso nervoso ele é, então, gerado, ele vai ser conduzido pelo axônio, porque o impulso, na grande maioria dos neurônios, ele tem um sentido. A gente diz que é DCA, dendrito corpo celular axônio. Eu disse na maioria, porque os neurônios sensitivos eles são pseudo-unipolares. E o corpo celular desses neurônios está fora da medula, ele está em gânglios. Então, muitas vezes, pela morfologia desse neurônio, ele passa direto, sem a necessidade de passar pelo corpo celular. Eu preciso ter uma resposta muito rápida. E aí há uma mudança com relação a esse sentido de propagação. Quando o impulso nervoso ele é gerado, pessoal, olha o que acontece. Ele vem aqui, ó, pá, 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 e salta. Salta. Ou seja, o nosso neurônio, por ele ser mielinizado, a condução do impulso nervoso ela é saltatória. Ela não acontecerá nas regiões onde há a bainha de mielina. Então essa bainha de mielina, como ela é um isolante elétrico, aonde ela está, não há despolarização. Só vai haver despolarização nos nódulos de Ranvier, o que acelera a condução do impulso nervoso. Não é à toa que doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla, desmieliniza o neurônio. E ao desmielinizá-la, o que vai acontecer? A condução do impulso nervoso fica cada vez mais lenta. E aí isso é irreversível, o que vai conduzir invariavelmente o indivíduo ao óbito. Tome muito cuidado com isso. A geração do impulso nervoso com o processo de despolarização, repolarização e hiperpolarização e o sentido de condução do impulso nervoso na forma de saltos, uma vez que acelera devido à presença da bainha de mielina. Então, a principal função da bainha de mielina é justamente acelerar a condução dos impulsos nervosos. Deu para acompanhar o raciocínio até aí, pessoal? Então, galerinha, nós já vimos quais são as células do nosso sistema, do nosso tecido nervoso, qual é a morfologia do neurônio. Nós também já trabalhamos uma ideia importante, que é a geração do impulso nervoso. E agora, como é que se dá as sinapses, que é o meio pelo qual ocorre a propagação desse impulso nervoso entre dois neurônios, ou entre um neurônio, por exemplo, e uma célula muscular, ou até mesmo entre duas células musculares, porque é possível a gente observar esse padrão de sinapse, por exemplo, como acontece no miocárdio. Então, as sinapses eu posso denominá-las ou podemos dividi-las em químicas elétricas e neuromusculares. As químicas são aquelas que se dão prioritariamente pela liberação de um neurotransmissor nas fendas sinápticas. As elétricas, geralmente por proteínas laterais na membrana, que permitem um fluxo iônico e, consequentemente, o processo de propagação desse impulso, como acontece no miocárdio. E as neuromusculares envolvem um neurônio e uma célula muscular, um músculo estriado esquelético, por exemplo. Então, nós vamos aqui representar apenas por desenho esquemático como é que se dá a propagação por meio de uma sinapse química. Então, eu tenho um neurônio que gerou o impulso nervoso. Esse impulso nervoso, lembra, ele é gerado e aí ele é propagado dando saltos, porque devido à presença da bainha de mielina, que é um isolante elétrico, ele vai chegar nas terminações dos axônios e lá serão liberados os neurotransmissores. Neurotransmissores estes que foram produzidos no citoplasma, no retículo endoplasmático rugoso, foram modificados no complexo golgiense e por meio de vesículas secretoras eles foram então transportados até as terminações do axônio.
Aí nós temos a participação em especial dos microtúbulos, ou seja, de elementos do citoesqueleto que vão participar desse processo de distribuição, né, desses neurotransmissores por meio do axônio até chegar às terminações axônicas, para que lá ocorra o processo de sinapse e liberação. E há também um cátion que é fundamental nesse processo, que é o cálcio. Cuidado com o que eu vou falar. O sódio e o potássio estão associados à origem do impulso nervoso. A propagação está relacionada diretamente com o cálcio, porque o cálcio mexe com os processos de exocitose. A liberação dos neurotransmissores é um processo de exocitose e, portanto, eu tenho aí a participação de cálcio na liberação desses mediadores químicos, na liberação desses neurotransmissores. Atenção para o que eu vou falar agora, galerinha. Esse neurotransmissor, quando chega no neurônio seguinte, ele vai interagir com o seu receptor. Então, eu tenho o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico. E esse neurotransmissor ele pode ser inibitório ou excitatório. Se ele for excitatório, esse neurônio ele vai sofrer uma despolarização e o impulso nervoso vai ser propagado. Olha que bacana. Mas se ele for inibitório, essa propagação não vai acontecer. É justamente aí que atuam diversos inseticidas, né, algumas substâncias químicas, até mesmo anestesias. Eles impedem a propagação desse impulso nervoso. Toma muito cuidado com o detalhezinho. Para que o impulso nervoso seja propagado, o neurônio seguinte precisa ser estimulado, então há necessidade de gerar uma despolarização. Mas caso haja interrupção da propagação desse impulso nervoso, significa dizer que houve uma hiperpolarização. Lembra o que é um neurônio hiperpolarizado? É aquele cuja DDP ultrapassa o limiar, o potencial de repouso. Então, consequentemente, naquele estágio ele não vai ser estimulado. Então, isso que determina a propagação ou não do impulso nervoso. É justamente aí que atuam as drogas. Lembra que quando uma pessoa tem uma dependência de um determinado tipo de substância que vai estimulá-la, ela apresenta uma dependência química. Algumas drogas elas são depressivas, como o álcool. Outras drogas já vão estimular o teu sistema nervoso, como acontece, por exemplo, com a cocaína, com as anfetaminas. O cara fica ligado, ligadão, é muita sinapse, teu sistema nervoso todo lá trabalhando. E tem aquelas, pessoal, que causam a viagem, que são as perturbadoras do sistema nervoso, como a maconha, como o LSD. Então essas drogas, elas atuam justamente aqui, cara. Aqui, olha, aqui que elas atuam. Ou ativando, ou deprimindo, ou causando alucinações. Filhos, eu sempre digo isso. Quando me perguntam sobre a questão de droga, eu tenho uma maior curiosidade na minha vida. O que vai acontecer comigo se eu me jogar de um prédio de 50 andares? Eu vou morrer quando eu bater no chão ou antes? Então, uma das coisas que eu digo para vocês, que é a minha opinião, não vale a pena. É um mundo que não vale a pena você conhecer. Acho que existem outras maneiras na vida que são extremamente prazerosas de você aproveitar e não entrando nessa situação meio... que é sem volta, né? Só quem sabe, quem vive isso na família, tem ideia do quanto é devastador, do quanto essas substâncias são devastadoras. E além disso, muitas delas destroem neurônio. E você deve lembrar que o neurônio é uma célula altamente diferenciada que não se divide por mitose. E essa capacidade de destruição neuronal com o passar do tempo, automaticamente, você vai tendo perda da capacidade neurológica. Então, isso é uma consequência direta do uso dessas substâncias. Então, por favor, filhos, não vale a pena. Tudo bem? Então, deu para entender qual é o papel do nosso tecido nervoso, como é que funciona o nosso tecido nervoso, na origem e propagação, a ideia relacionada, obviamente, né, às sinapses, aos neurotransmissores. Agora, atenção para o que eu vou falar. Aqui na sinapse neuromuscular tem a liberação de um fator, né, que é interessante, que é chamado de acetilcolina. E a acetilcolina, pessoal, é um neurotransmissor que determina a contração muscular. Lembra do Botox? O Botox é a toxina produzida pela bactéria chamada Clostridium botulinum. Toma muito cuidado com isso. O Botox, que é utilizado hoje em tratamento, inclusive, para N situações, não apenas para questão estética, mas, por exemplo, para tratamento relacionado a crises de enxaqueca, ele nada mais é do que a toxina botulínica. Então ela vai atuar
basicamente, pessoal, impedindo a ação da acetilcolina. E, consequentemente, não há contração muscular. Por isso que é muito utilizado na estética, né? Para retirar aí as marcas do tempo, as rugas, etc. Faz lá o uso do Botox. Deu para aproveitar aí? Né? Quem ficou comigo, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aí no canal, dar aquela curtida, fazer os comentários aí embaixo, para que a gente continue a produzir muito mais conteúdo e te ajudar aí na construção, né, de conhecimento biológico para arrebentar nas provas de vestibular. Tudo bem? Muito obrigado e não deixem de assistir os outros vídeos aqui do canal BioOnline.